Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kissela e hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 179º dia, seguindo com o livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 1, ao capítulo 14, versículo 29, livro de Atos, capítulo 18, versículo 24, ao capítulo 19, versículo 10, Salmos, capítulo 146, versículos 1 ao 10, e Provérbios, capítulo 18, versículos 2 e 3. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu provento. Te pedimos perdão por todos os nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes da tua misericórdia. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura, para que nós tenhamos entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 1, ao capítulo 14, versículo 29. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Jeoacás fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Não se afastou deles, e por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel se livraram do poder dos sírios e puderam morar de novo em suas casas como antes. Contudo, não se afastaram dos pecados da casa de Jeroboão, que este levou Israel a cometer, mas andaram neles, e também o poste da deusa Asserá permaneceu em Samaria. Do exército de Jeoacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia destruído os demais resíduos ao pó. Quanto aos demais atos de Jeoacás, a tudo o que fez e ao seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás morreu e foi sepultado em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, porém andou neles. Quanto aos demais atos de Jeoás, a tudo o que fez e ao seu poder, com que lutou contra Amazias, rei de Judá, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeoás morreu, e no seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue o arco e algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela e que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca, até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou.
Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: Você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles, mas agora você vai vencê-los só 3 vezes. Eliseu morreu, e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano. Aconteceu que, enquanto alguns sepultavam um homem, eis que viram um desses bandos. Então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel, se compadeceu deles e voltou-se para eles por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruí-los, e até agora ainda não os expulsou da sua presença. Hazael, rei da Síria, morreu, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Joacás, retomou das mãos de Ben-Hadad as cidades que, na guerra, este havia tomado de Joacás, seu pai. 3 vezes Jeoás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, mas fez segundo tudo o que o seu pai Joás havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei seu pai. No entanto, não matou os filhos dos assassinos, mas fez segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias matou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá na guerra, dando-lhe o nome de Jocteel, que ela conserva até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Venha me enfrentar no campo de batalha. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: O espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que está lá: Dê a sua filha por mulher ao meu filho. Mas um animal selvagem que está no Líbano passou e pisoteou o espinheiro. Na verdade, você derrotou os edomitas e o seu coração se encheu de orgulho. Glorie-se disso e fique em casa. Por que provocar um mal que trará somente a desgraça para você e para Judá? Mas Amazias não quis atendê-lo. Então Jeoás, rei de Israel, avançou contra Amazias, rei de Judá. E eles se enfrentaram em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e os soldados tiveram de fugir para suas casas. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes. Então foi a Jerusalém e derrubou uma parte da muralha da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, numa extensão de mais ou menos 200 metros. Pegou todo o ouro, a prata e todos os utensílios que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real, bem como alguns reféns, e voltou para Samaria. Quanto aos demais atos de Jeoás, ao que fez e ao seu poder, com que lutou contra Amazias, rei de Judá, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Joás morreu e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar.
Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Quanto aos demais atos de Amazias, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém, enviaram homens atrás dele até Laquis e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto aos seus pais, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou Uzaías, que tinha 16 anos de idade, e constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstituiu Elate e a restituiu a Judá. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria. E reinou 41 anos. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Restabeleceu os limites de Israel desde a entrada de Amate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gate-Éfer. Porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse Israel. O Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel da face da terra, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Quanto aos demais atos de Jeroboão, tudo o que fez o seu poder, como lutou e como restituiu Damasco e Amate, pertencentes a Judá, para Israel, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeroboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Livro de Atos, capítulo 18, versículo 24, ao capítulo 19, versículo 10. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: Então que batismo vocês receberam? Eles responderam: O batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus.
Mas como alguns deles se mostraram teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diretamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto os judeus como os gregos. Livro de Salmos, capítulo 146, versículos 1 ao 10. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro. Ampara o órfão e a viúva. Porém, transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Livro de Provérbios, capítulo 18, versículos 2 e 3. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Com a maldade vem também o desprezo, com a desonra vem a vergonha.